Salve, salve, galera! Uma boa tarde para você. Está começando o Ao Vivaço, Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quinta-feira, até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo ele, o jornalista, o repórter esportivo, o garoto pimpão da TV Câmara, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Tentei ficar olhando para o Luiz ali como é que era a tradução de garoto pimpão. Depois eu dou uma olhada. É um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte aqui com todos vocês. Gostou da alcunha de garoto pimpão? Eu não sei. Vou tentar me acostumar com a ideia. Então vai lá, olha lá pro Luiz que eu vou falar garoto pimpão. Vamos ver como é que ele traduz ali, ó. Olha lá, atenção, espetáculo. Aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, nosso tradutor de Libras, o papai do Lorenzo, o marido da dona Paloma, o Lorenzo, vem aí. Luizão, aquele soquinho maroto. Opa, cadê? Aê, beleza grande, Luizão, gente da melhor qualidade. O Pelé das Libras, o nosso querido Luiz, que beleza. Já é eleito pai do ano já. Eleito papai do ano, gente da melhor qualidade, o Pelé das Libras. E olha só, vamos falar de boxe, porque o jovem pugilista de São José dos Campos é destaque aqui na nossa cidade, com várias conquistas. Passou por um problema que quase o tirou dos ringues, mas a sua força de vontade o fez persistir e, mais uma vez, foi chamado para integrar a seleção brasileira de boxe, que se prepara para os próximos ciclos olímpicos. O Brunão vai contar a história do querido Felipe Inácio Solta Piteco. Os movimentos rápidos dos punhos e a força dos socos fizeram com que o Felipe se destacasse no boxe. Aos 19 anos, o joseense ganhou agora uma oportunidade única, integrar a seleção brasileira adulto da modalidade. Mas o início dele no esporte foi vestindo o kimono do judô. As luvas mesmo só vieram tempos depois, porque o pequeno Felipe, com 10 anos, queria perder peso e era até um pouco tímido. E a escolha do esporte veio após assistir os vídeos de brasileiros renomados, como os irmãos Yamaguchi e Esquiva Falcão. Fui desenvolvido no judô, com a disciplina, a coordenação motora. Cheguei no boxe bem desenvolvido, e aí eu, com esse negócio de sempre ver vídeo e tal, acompanhando esse pessoal das antigas e tal, acabei me interessando e entrei. E o que era apenas um esporte para o Felipe perder peso, virou coisa séria. E a primeira conquista veio 2 anos após esse começo despretensioso, o Galo de Ouro aos 12 anos. Mas a carreira promissora do Felipe quase foi interrompida quando ele quebrou o tornozelo durante um aquecimento. Mesmo desaconselhado pelos médicos a seguir no esporte, ele deu a volta por cima e conquistou o título brasileiro pouco tempo depois. Mas até chegar à primeira conquista nacional, o jovem lutador relembra que passou por um período de tratamento e apoio da família, principalmente de seu pai, que evitava comentar sobre os diagnósticos dos médicos. Cara, graças a Deus meu pai me blindava muito disso. Ele escutava, eu via ele chorando, às vezes, eu não sabia o motivo. Depois de muito tempo, depois de tudo ter dado certo, o título e tal, eu descobri. Mas durante mesmo eu não sabia muito. Sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas não sabia. Passado o pior momento da carreira, Felipe conquistou diversos títulos, como os Jogos Abertos, o Catarinense, o Paulista e também o Pré-Pan-Americano, que o credenciaram para estar na seleção brasileira. Com isso, Felipe tem a chance de, quem sabe, se classificar para as Olimpíadas. Mas por ter mudado de categoria, ele acredita que os Jogos de Paris, em 2024, estão distantes. Mas 2028 pode ser a grande oportunidade. Eu tenho que participar de campeonatos que são da AIBA, que é a Organização Mundial de Boxe, para mim conseguir ranking para participar de umas Olimpíadas. Agora está um pouco difícil, porque tiraram minha categoria. Eu era meio médio, 75 quilos, e agora eu fui para o meio pesado, que é 80 quilos. Mas na próxima, se Deus quiser, se tudo der certo, vou estar lá. Aliás, o talento do boxe é de família. A Bruna, irmã do Felipe, também começa a dar os seus primeiros passos no esporte. Aos 12 anos, ela já fez e ganhou a primeira luta. Mas e no ringue? Os estilos são parecidos? Acho bastante. Eu vi meu jeito de lutar e tal, isso daí eu achei bem parecido.
E não poderia ser diferente, já que em casa o assunto das conversas entre os dois é sobre boxe. E o irmão mais velho sempre tem conselhos para dar. Dá bastante conselho, ainda mais que, né, ele vive comigo, daí ele me dá bastante conselho sobre o boxe e tal, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer. Voltando ao Felipe, ele garante que empenho e dedicação não vão faltar para representar o Brasil e São José dos Campos. Até tocar o gongo eu vou tá ali trabalhando em cima, sem desistir nunca. São José junto comigo sempre. São José sempre, não tem jeito. Será que teremos novos esquivas falcões aqui em São José? Um Popó, um Maguila, por que não? Que é um nome conhecido. O menino, com todo respeito ao Felipe, né? Chama o moleque de menino e dá um soco de rua, nós dois juntos. Mas o detalhe é o seguinte, o Felipe já tem bons resultados. Aliás, Brunão, antes de tudo, parabéns pela matéria. Obrigado aí, Felipe, ao pai do Felipe também. A irmãzinha, eu nem sabia que a irmãzinha estaria lá e foi bem a palavra dela também. Mas bacana, e será que teremos aí um novo campeão de boxe, Brunão? A gente espera que sim, né? Como o Felipe falou, talvez para a Olimpíada de 2024 ele não consiga, né? Porque mudou a categoria, ele está numa categoria, era uma categoria abaixo, mas extinguiram a categoria dele, aí tem que subir uma categoria, então vai enfrentar adversários mais pesados e isso influencia bastante na questão da luta. E muito, né? Porque ele falou ali, né? Ele estava na categoria até 75 quilos, ele vai numa categoria acho que até 80. Né? Aí o cara fala assim, pô, mas 5 quilos faz tanta diferença no peso? E faz diferença, é uma barbaridade a diferença que faz tecnicamente, a potência dos golpes, o cara tem que se preparar, não é fácil não. Então realmente é uma mudança brusca para o cara que trabalha ali, eles sempre trabalham nos limites, né? Porque ele tem que se preparar para chegar tinha que se preparar até 75 quilos. Então a dieta é uma, a preparação é uma, o treino é um. Aí tem que subir para 80. Então a dieta é outra, a preparação é outra e a massa muscular dos adversários também muda, são mais fortes, então ele precisa se adaptar a tudo isso também. E a primeira vez que ele chega aí nessa seleção, já tinha chegado na seleção de base, né? Agora na seleção da elite aí, que ele tem a sorte de, se talvez não conseguir agora 2024, 2028 em Los Angeles ele esteja lá representando o Brasil. Sem dúvida vai, o moleque tem bastante futuro, já é um fato, né? Ele já é uma realidade, agora é só questão de ajuste, bons resultados, um pouco de sorte também que todo mundo precisa e vai dar tudo certo, como você disse, talvez a meta desse momento é Los Angeles, mas por que não, quem sabe dar uma beliscada aí para a próxima Olimpíada, tá certo? Do Felipe, mais alguma coisa? Não, é isso, parabéns Felipe, obrigado ao pai do Felipe, ao Felipe e à Bruna também. Maravilha, legal. Brunão, agora falando de futebol amador, já tem campeonato rolando na cidade, que é a 3ª edição da Copa Norte. A competição tem 11 equipes, já vai para a sua 2ª rodada da fase de classificação neste final de semana. Primeiro, vamos ver os clubes participantes da competição. O logo é o melhor. Coloca aí, Peteco, tela cheia para nós. Olha lá, Capivaria, que belezinha. Olha os clubes aí, ó. Alto da Ponte da Zona Norte, o Bandeirante da Zona Norte também, o Boa Vista também da Zona Norte, Esporte Clube São Geraldo, Zona Norte, o Estrela do Norte, também da Zona Norte, Guarani Futebol Clube do Centro, Monteiro, o Guarani, o Guarani, o Monteiro Lobato, Distrito de Monteiro Lobato, o Ozanã da Zona Norte, o Panelão da Zona Norte, o Sem Noção da Zona Leste de São José, Unidos do Banhado do Centro e, para fechar, Vila Machado da Zona Norte, Vila Machado, onde revelou o nosso querido Casimiro. Coloca aqui, deixa parada aqui, Peteco, a nossa... Como é que chama? A nossa capivara. Olha que belezinha, capivaria, que beleza. É o símbolo da Zona Norte de São José dos Campos, a 3ª Copa Norte Futebol Amador de São José dos Campos. Bacana, né, Brunão? As equipes já se movimentando e aí um campeonato amador setorizado da Zona Norte, mas que tem alguns, entre aspas, convidados do centro, Zona Leste também, Brunão. É legal para movimentar aí os bairros da cidade, né? Sempre o campeonato amador em qualquer cidade, né? Tem esse atrativo de movimentar e trazer o pessoal que sabe jogar um futebol lá, aí é chamado para jogar nos times do bairro. E aí, quem sabe, né, um time desses aí pode jogar o Amador do Estado, como a gente cobriu no final do ano passado aí, o time de São José, o Santa Rita, que foi
chegou até a final do Campeonato Amador do Estado. Piteco, coloca pra gente aí a segunda rodada, já tivemos a primeira, o Piteco vai colocar agora a segunda rodada da competição. Só para explicar rapidamente, o campeonato é dividido em 4 grupos, com 3 times no grupo A, no grupo B, no grupo C, no grupo D teremos 4 times. Vamos colocar aqui, ó, segunda rodada, 8 da manhã, o Sem Noção recebe Unidos desse 0-0 aqui. O nosso Pods já está prevendo o resultado, está à frente do seu tempo, o nosso querido Israel Pods. Esse jogo vai acontecer, obviamente. Todos Tem que esses ver jogos, se ele vai cravar esse resultado. se ele também. cravar aqui, nós vamos pedir o número da Mega Sena para ele. Vai segunda rodada, todos eles sendo realizados no dia 15, domingo. Grupo A tem o Sem Noção contra Unidos do Banhado no campo da Vila Cristina. Grupo B, o Guarani Futebol Clube contra o Bandeirante no campo do Zé Rato. Águas de Canindu. Pula a tabela, meu querido Piteco. Grupo C, o Panelão recebe o Ozanã no campo da Vila Cristina. E no grupo D, como eu disse, tem 4 times, então rodada dupla. O Vila Machado não é 20 horas não aqui, hein? Não é 20 horas não, aqui é 8 horas da manhã os 2 jogos aqui, tá errado aqui, ó. 8 horas da manhã, pegou outra tabela, hein, Israel? Tô de olho em você, hein? Grupo D, Vila Machado enfrentando Monteiro Lobato no campo do Vila Machado e o Freitas recebendo o Estrela do Vale no campo do Zé Rato. Águas de Canindu, tá aí a segunda rodada da terceira Copa de Futebol Amador, a Copa Norte de Futebol Amador, tá certo? A gente vai para um rápido intervalo, daqui 1 minutinho e meio a gente está de volta com muita informação para você aqui no Hora do Esporte. Não sai daí, hein? Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte. Antes, deixa eu mandar um abraço para o nosso cinegrafista, o nosso curiosinho, o nosso sabiá, o nosso artilheiro, o nosso cinegra, o Renan, feliz da vida. Ele pediu um abraço, tá dado o abraço, o nosso Renan. E o pior é que o Canário está aqui do meu lado, mas vamos que vamos. O São José Esporte Clube, Brunão, entrou em campo hoje, pela manhã, lá em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi, o popular Nabizão, para o seu 7º jogo treino da temporada. A partida foi disputada em 4 tempos de 30 minutos. O primeiro tempo terminou 0-0 com poucas chances de gols. Na segunda etapa, a partida melhorou um pouco, com as equipes buscando mais gols. Aí o Bragantino abriu o placar em lance dentro da área, com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, e terminou assim o segundo tempo, lembrando que foram 4 tempos. Já os outros 2, com as 2 equipes bastante modificadas, o placar não mudou e o Bragantino acabou vencendo pelo placar final de 1-0. Brunão, a gente vem falando aqui que o pouco importa o resultado do jogo treino, o que vale mesmo é a movimentação, a observação dos técnicos, mais para o São José, principalmente. O São José, eu acredito que testou bem a equipe, jogou com o Palmeiras, jogou com o Bragantino, jogou com outras equipes também interessantes. Você está vendo aí as fotos vindas da assessoria do São José. E o gramado do Nabizão tá bom lá e tudo mais, mas boa movimentação para o São José, né, Brunão? Mais até que a qualidade dos adversários é o que impressiona, o que chama a atenção e o que é importante também é o número de jogos treinos, né? São 7. Então, assim, deu para ele testar, acho que de todas as formas diferentes, quem ele pode usar, quem ele não pode usar, ou aonde ele pode usar, quando ele pode usar. Então, 7 jogos treinos é um número muito bom, acho que... Eu não me lembro de times da região assim fazer tantos jogos treinos assim quanto o São José fez nessa pré-temporada aí, antes do Campeonato Paulista. Então o São José está pronto aí, acredito eu, para essa estreia. Lógico que tem a dificuldade da estreia, né? Toda a estreia é mais difícil, tem o calor de matão, jogar de manhã, mas acho que para o jogo em casa, na segunda rodada, vai deslanchar. E só dar os créditos devidos, as fotos aqui foram do Vitor, o Vitor Barreto, da NTZ, da agência NTZ, que também cuida da equipe do São José. Belas fotos hoje lá pela manhã no Nabia Bichedi. Você falou dos 7 jogos treinos, eu tenho aqui, ó. São José primeiro enfrentou o Hortolândia, que é da Bezinha, perdeu por 2-0, primeira movimentação, primeiro jogo treino do São José. Depois enfrentou a Portuguesa lá no Canindé, o jogo terminou 0-0. O Resende, o São José enfrentou 2 vezes o Resende. Primeiro lá no Rio de Janeiro, 0-0. E o segundo, 1-0 para o Resende, o jogo que foi aqui no Martins Pereira. Depois enfrentou o Oeste Barueri, perdeu por 2-1. O Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, perdeu por 3-1. E hoje pela manhã, perdeu para o Bragantino por 1-0. O que chama a atenção, Brunão, eu sei, é jogo treino, a gente já cansou de falar isso aqui, que resultado é o que menos importa. Mas em 7 jogos treinos, o São José balançou a rede apenas 2 gols em 7 jogos.
pode ser um sinal, algo que tem que melhorar o ataque do São José, que por sinal, atacante de ofício, oficial, aquele que é atacante, centroavante, São José tem apenas 3, o Rodolfo Eduardo, o Kaique Virgílio e o Rafael Tanque. O restante dos jogadores são de outras posições, apenas 3 atacantes e poucos gols neste momento até então, Brunão. Talvez seja uma coisa, um sinal de alerta aí para o São José ou para o técnico Maxandro ver, tentar acertar isso aí, mas acho que ele já tem alguma coisa, alguma ideia na cabeça, depois de 7 jogos, treinos aí, ele sabe mais ou menos o que quer do time e como montar esse time. Acredito eu, até por conta dessa dinâmica que ele montou para fazer os jogos treinos, né? 3 tempos de 30, hoje, talvez tenha sido o último, acredito eu, com 4 tempos de 30, ele utilizou nos 2 primeiros tempos, 60 minutos. Acredito eu, o time que ele considera ideal, ou já pensando na Matonense ideal, para enfrentar a Matonense na estreia, e depois os outros 2 do caso de hoje, ele modificou bastante para testar aqueles que vêm do banco, as possibilidades, talvez até esquemas táticos, né? Eu acho que está tudo certo, dentro do cronograma de times, está tudo certinho para poder fazer uma boa estreia. A estreia é sempre difícil, né? Como eu falei, então tem o nervosismo, tudo conta contra. Por outro lado também, mas assim, uma Matonense joga em casa, conhece o gramado, tem a questão do calor também, o horário, então isso talvez dificulte um pouco o São José na estreia do Campeonato da Série A3. E tem detalhe também, por exemplo, São José jogou num gramado que é espetacular, que é o Ló de Bragança Paulista, é um tapete, é o mesmo do Martins Pereira, o mesmo da Vila Belmiro, né? Ele é mais baixinho. Se eu não estou enganado, lá em Matão, aquela grama antiga, aquela grama mais alta, com esse tempo de chuva, o gramado fica mais pesado ainda, pode ser um fator que prejudique o São José, porque não está acostumado a jogar nesse tipo de gramado, até porque nem vem treinando no Martins Pereira, mas vem fazendo bons jogos aí, vem fazendo jogos com gramados diferenciados, tem que tomar um cuidado em relação a isso, mas quem quer subir tem que passar por cima desse tipo de situação, né? Não pode escolher adversário, não pode escolher local, não pode escolher gramado, tem que jogar, enfrentar todas as adversidades, né? E o gramado, principalmente na Série A3, é o principal deles. Então tá bom, São José estreia no dia 22, domingo, 10 da manhã, lá em Matão. Vai estar um calor de arrebentar lá em Matão, mas tem que passar por cima, não dá para ficar escolhendo não, tá certo? Vamos mudar de assunto, mas a gente continua no São José, só que no São José Futebol Feminino, que anunciou 2 novas contratadas para a temporada 2023. A primeira... Trata-se da meio-campista, estou com a garganta seca, trata-se da meio-campista Tefinha, de 25 anos. Ela estava no Minas, Brasília, Distrito Federal, por onde disputou a Série A2 do Campeonato Brasileiro, que é onde São José vai jogar agora, e o estadual local também. Ela também já passou por Vasco do Rio de Janeiro, Nápoles de Santa Catarina e o Avaí Kinderman, também de Santa Catarina. Essa daí, a Stefani é a Tefinha, nova contratada do São José. A outra contratada é uma velha conhecida do clube, apesar de jovem, que é a zagueira Vitória Bruna, de 21 anos. Ela é formada no programa Atleta Cidadão aqui no São José e a jogadora fez parte do elenco que ficou com o vice-campeonato do Paulista Sub-17 em 2017. Atuou nos Jogos Regionais, Jogos Abertos de 2018 e 2019. Ano também que ela foi incorporada, integrada ao elenco profissional do São José Esporte Clube, onde ficou até 2020, quando ela se transferiu para o Lanque Vila Verdense de Portugal. E agora está de volta ao São José. É o São José se mexendo, se mobilizando para montar um elenco para a temporada 2023, Brunão. O São José tem que montar um elenco mais forte aí do que foi o ano passado, né? Apesar de ter sido rebaixado para a Série A2, é um campeonato, entre aspas, um pouco mais fraco, mas precisa montar um time forte aí para, primeiramente, não descer para a Série A3, o que seria muito ruim, mas também, se isso acontecesse. Mas também para subir ou brigar pelo menos na parte de cima para tentar o acesso para voltar à Série A1 do Campeonato Brasileiro. O São José já renovou com a goleira Zani, renovou com a goleira, uma goleira reserva da equipe do São José também. Outras atletas estão renovadas. O Guilherme Judice saiu, o nosso Mocoquinha, acabou deixando a equipe. Veio o Paulinho Macaco, o Paulinho, que talvez seja um dos poucos remanescentes daquela temporada, aquelas campanhas fantásticas do São José, por tudo que já venceu, Mundial, Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais. Paulinho Macaco, que sempre foi treinadora de goleiras, mas também já atuou como auxiliar técnico, como técnico também da equipe, agora tem a função mesmo de treinador oficial da equipe. Sorte também para o Paulinho, para as novas que chegaram, tá certo? Olha só,
Não sai daí, a gente vai para o último intervalo do dia, é rapidinho, o Jefinho aperta o botão lá, é rapidinho, 30 segundos a gente está de volta aqui com a Hora do Esporte, não sai daí. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos para falar do quê? Do São José Basquetebol, que entrou em quadra na última terça-feira contra o Pato Basquete pela primeira rodada do retorno do NBB 15. Agora acertei, hein, Brunão? Em seu primeiro jogo do ano de 2023 e venceu os paranaenses pelo placar de 96 a 69. Tinha que dar uma falhada, né? Com belas atuações do pivô Renato Carbonari, do armador Figueiredo e também do ala Dimitri, Brunão. O Pato... Eu ia fazer uma piada muito ruim. Faça, que eu gosto das piadocas ruins. Que quando a gente tá jogando videogame lá, fala assim, você é meu Pato, né? Então, o Pato Basquete foi o Pato do São José no Irineu de Moura. São José, enfim, ganhou a segunda seguida, né? Já tinha ganhado o último jogo do ano passado. Agora ganhou de novo no primeiro jogo do retorno. É importante para o São José ir voltar ao caminho das vitórias, né? Vai enfrentar de novo, né? Muitas equipes, muitos jogos difíceis, vai perder muito lá na frente, mas precisa ter uma sequência boa de vitórias contra os times que estão atrás da tabela para poder conseguir pelo menos chegar ali nos playoffs. Exatamente isso. A gente sabe que o São José não tem um time para brigar de frente com o Flamengo, atualmente, né? Com o Flamengo, com Franca, com outras equipes que estão lá nas cabeças da competição. Então, assim, não pode desperdiçar pontos dentro de casa, principalmente contra adversários que a gente sabe que é mais fraco que o São José. O Pato, com todo respeito, é uma equipe mais fraca que o São José. E o São José mostrou essa superioridade, tanto esse placar aqui, um placar elevado, 96 a 69 para o São José. Por falar nisso, Brunão, quem gosta de basquete, gosta de números, uma frase que eu criei, é nova inclusive essa frase, o detalhe é o seguinte, São José não passou susto nenhum na partida. Primeiro quarto é vencido pelo São José, 28 a 18, 10 pontos de vantagem, um placar alto para os primeiros 10 minutos. Piteco, volta para cá, Piteco, você está com os dedos frenéticos aí, que coisa, hein? O segundo quarto, vitória da equipe visitante, 18 a 17, mas tinha 9 de vantagem. O São José foi para o intervalo com vantagem 45 a 36. No terceiro quarto, vitória novamente do São José, 31 a 14, que levou o jogo para o último quarto com vitória parcial do São José por 26 de diferença, 76 a 50. No último quarto, nova vitória do São José, 20 a 19, placar final 96 a 69. Destaques, como eu disse ali no início do assunto, Renato Carbonari, principal cestinha da partida, 17 pontos, 8 rebotes, 4 assistências. O Carbonari foi demais. Figueiredo, 15 pontos e 8 assistências. E o Dimitri, 14 pontos e 1 assistência, os melhores do São José. Pelo lado do Pato, o Veríssimo, 16 pontos, 8 rebotes, 2 assistências. O Roque, ele que não é o animador de palco, cuida das caravanas, mas ele joga basquete, ele anotou 15 pontos, 1 rebote, 4 assistências. E o Magna, 10 pontos, 4 rebotes, 2 assistências. Os números do basquete, Brunão. Números expressivos aí, né? Principalmente pelo lado do São José, que ajudaram a construir essa vitória importante, apesar de ser contra um time que vem atrás da tabela do São José, mas como a gente falou aqui, é importante o São José manter a sequência de vitórias e não perder pontos para equipes que estão atrás da tabela, principalmente em casa. Maravilha, o São José Basquetebol volta à quadra hoje, 7h15 da noite, novamente no ginásio Irineu de Moura, só que desta vez contra o Corinthians, encontro do 10º colocado, que é o São José, contra o 5º, o Timão do Basquete, tá certo? Olha só, para a gente fechar o nosso Hora do Esporte de hoje, Farmacon de Vôlei São José volta à quadra no próximo sábado, ou melhor, é domingo esse jogo. Domingo, não, é sábado mesmo, é sábado, agora tá certo, eu me confundi. Sábado, às 9h30 da noite, contra o vice-lanterna da Superliga Masculina, o Brasília. A partida será no ginásio do SESI Taguatinga, lá no Distrito Federal, Brunão. Um jogo para o São José aí, se a gente for olhar, analisar a tabela, né, o São José vai conseguir a vitória por 3 a 0. Mas como o jogo é jogado Lamaria Pescado e quem morre de véspera é peru, como a gente sempre diz, todo cuidado é pouco, né? O São José aí deve ter esse cuidado redobrado, apesar de ser o franco favorito para essa partida. O Piteco vai colocar aqui a segunda rodada do retorno da Superliga para a gente ver. Vai, Piteco, aperta, Piteco. Sábado,
Eu falei que era domingo, é domingo mesmo, eu que me confundi, mas tá uma fase. Mas, calendário não dá, o calendário não existe na vida do Vieira. Sábado, 2 jogos, 7 da noite, tem Guarulhos e Minas, SESI e Blumenau de Santa Catarina. Domingo, 19 horas, tem Cruzeiro e Araguari, tem Brasília e São José, o Farmacon de Vôlei São José. E na segunda, o complemento da rodada, às 7 da noite, tem Campinas e Rede Cuca Fortaleza. Às 21h30 tem América e Suzano. No Pique Piteco, a classificação da Superliga. Vai, Piteco, aperta, Piteco. Cruzeiro, Campinas, Minas, SESI, Farmacon de Vôlei São José, Guarulhos, Suzano e Araguari, as 8 equipes que passariam para a fase de playoffs. Estariam eliminados hoje Blumenau, América, Brasília e Rede Cuca, Brunão, no Pique. É importante, se o São José, essa vitória se confirmando, vier para São José, importante nessa briga aí pelo meio da tabela, né, até tentar subir um pouquinho na tabela de classificação desse campeonato. Jogo para ganhar, o São José tem que ganhar, afinal de contas não é à toa que o Brasília é o vice-líder, o São José está brigando lá em cima. Vice-líder não, vice-lanterna. Hoje está difícil. Vice-lanterna. Obrigado, Brunão. Por isso que você está sempre aqui, você está sempre para corrigir o apresentador que fala abobrinhas às vezes. Nós vamos chegando. Brunão, grande abraço para você, obrigado pela sua participação, pelas correções, você é o meu fiel escudeiro. Grande abraço, ótimo final de semana e até terça-feira que vem. Estamos sempre aqui para corrigir e não para confundir, como diria alguém. Chacrinha. Um abraço para todo mundo, foi um prazer inenarrável estar aqui em mais uma Hora do Esporte. Dá os créditos, pô. É que a frase não é exatamente essa dele, eu só dei uma complementada. Tá certo. Então tá bom. A gente se complementa, Brunão. E olha só, o que é? Tem mais 2 minutos? Não, tá na hora já. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o programa Com a Palavra, com a Adriane Alves. Luizão, aquele abraço e obrigado pela participação. Você é fundamental para este programa ir ao ar. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.